Oração para viver e morrer, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, está no portal caifado.net, na loja online, esperando por você. A palavra praticada. A palavra continua a ser o elemento de sustentação fundamental da vida, quando a palavra, é praticada. De fato, nós podemos dizer que há uma enorme liberação de poder espiritual para nós quando praticamos a palavra. Como Jesus disse, eu lhes tenho dado a tua palavra, ó Pai. E o mundo os odiou, porque eles praticaram a tua palavra, porque eles não são do mundo, porque eles se comprometeram em viver a tua palavra, como também eu não sou, porque eu sou a tua palavra encarnada e eu lhes dei essa palavra. Jesus diz que a prática da palavra sempre gera hostilidade contra os discípulos. O mundo não consegue ver uma existência de discípulos de Jesus vivendo coerentemente com a palavra e deixar isso sem hostilidade. De fato, o mundo hostiliza o discípulo sempre que duas coisas acontecem. Quando o discípulo é o oposto do que Jesus disse que ele seria, e quando ele é o que Jesus disse que ele deveria ser. Aí ele recebe hostilidade. Quando está em estado de negação da palavra ou quando está em situação de encarnação dela. No primeiro caso, o mundo hostiliza porque o mundo sabe o que o discípulo deveria ser. No segundo caso, porque o mundo não suporta ver o discípulo ser o que ele deve ser, pois tal fato denuncia profundamente a maldade e o pecado do mundo, quando alguém vive Jesus por inteiro. Infelizmente, no Brasil, na maior parte das vezes, eu percebo que o mundo nos antipatiza pela primeira razão, por perceber que nós, muitas vezes, ou quase temos negado o Evangelho de Jesus e sua pureza na prática da nossa vida. Entretanto, sempre que alguém assume a palavra e a pratica, acontece uma revolução no mundo da pessoa. Mesmo que seja a revolução da perseguição do mundo à fé desse indivíduo. Nesse caso, quem mais lucra com tal fato é o próprio discípulo. Isto porque o maior poder de Deus é concedido ao discípulo justamente nesta hora quando ele está perseguido. Ora, essa perseguição pode ser religiosa, política ou meramente no campo de ideias. Nas democracias ocidentais, conforme praticadas ainda nestes dias, a tendência de toda forma de perseguição é ser disfarçada pelos ataques da mídia ou, hoje em dia, de governos extremados, eleitos democraticamente, mas que só atacam a igreja que a eles não se alia. O lado da igreja que a eles se vincula é sempre protegido. Todavia, nesses ataques, estão algumas das mais fortes formas de ataque e oposição à fé. A criação de estereótipos que condenam a mente das pessoas a só verem a fé por meio daquelas caricaturas ridículas que os veículos de comunicação, hoje em dia na internet, impõem como padrão do grupo ridicularizado ou da pessoa ridicularizada. Trata-se, portanto, da mais terrível forma de tirania, a tirania hostil à fé, que cria caricaturas daquilo que a fé genuína em Jesus não é. Ora, nós sabemos, por experiência própria, histórica,
que pior do que combater uma ideia é simplesmente espalhar mentiras acerca de pessoas. Foi assim com Israel nos dias de Jesus. Enquanto Jesus foi combatido, a fé cresceu. Aí então os judeus mudaram a estratégia. Em vez de lutar contra ele, simplesmente passaram a mentir acerca da ressurreição. Divulgaram a notícia de que o corpo havia sido roubado e outras coisas mais. O meu sonho é que ainda haja no Brasil uma geração de cristãos que sejam legítimos e genuinamente perseguidos, não pelo que eles não são em relação ao Evangelho, mas pelo que eles realmente são quanto a encarnarem a palavra de Jesus. De tal perseguição nascem as maiores garantias de manutenção da mais integral continuidade da genuína fé no Evangelho de Jesus. É na perseguição dos santos que sangue é derramado, e como se dizia no passado, o sangue dos santos é a semente crescente da verdadeira igreja de Deus no mundo. Oração para viver e morrer está no livro e está no portal caiofabio.net, na loja online, esperando por você que quer crescer no Evangelho, deixar de ser menino. Chega lá, tá bom?